Bom, hoje eu resolvi juntar a fome com a vontade de comer hoje. Porque assim, a gente teve... Vai falar de ovo de Páscoa ou não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. A gente teve o dia do autismo, né? O dia da conscientização do autismo, que foi dia 2. E ontem foi o dia do combate ao bullying. Né? Só que assim, a gente vai usar o mês de abril todo para conscientizar sobre o autismo. Aí o que eu resolvi fazer? Juntar autismo e bullying. Vamos falar das duas coisas. Por quê? Porque geralmente as pessoas com autismo, né, que estão dentro do espectro do autismo, elas sofrem muito mais bullying do que as outras pessoas. Todas as pessoas podem ser vítimas de bullying, né? Mas as pessoas que estão no espectro, principalmente no nível 1 de suporte, que é aquele autismo que é mais difícil das pessoas perceberem, né? Mas que também, mas que essa pessoa já carrega prejuízos. São as pessoas que geralmente mais sentem, né? Tem um Centro Nacional de Combate ao Bullying nos Estados Unidos e eles fizeram um estudo. E nesse estudo eles dizem que as pessoas com autismo elas têm 2 vezes mais chance de passarem por situações desse tipo, né? E aí a gente precisa fazer um trabalho que não pode ser só pontual, não pode ser só no dia de hoje ou só no mês de abril. Em relação a isso, num trabalho de conscientização a respeito do bullying, um trabalho de conscientização sobre a diversidade, não apenas em relação ao autismo, mas a diversidade de uma forma geral, né? Nós somos diferentes de uma maneira geral. Mas quando a gente está falando especificamente do autismo e do autismo nível 1 de suporte, em que a gente tem a capacidade intelectual preservada, a gente tem uma dificuldade maior de enxergar o quanto essas pessoas precisam de ajuda e o quanto essas pessoas são mais vulneráveis a essa situação. Aí vocês falam, mas por quê? Porque a gente já comentou algumas vezes que a pessoa que é nível 1 de suporte, muitas vezes ela não é vista como alguém com um transtorno. O autismo acaba sendo uma deficiência invisível. Que é um grau leve, né? E às vezes a pessoa que está de fora acha que... É só um comportamento esquisito. É um comportamento que não deveria ter, né? Tá tendo ali naquele... Exatamente. Então, assim, é o esquisito, é o arrogante, é o que não se mistura. E como essa pessoa que tem um autismo, ela tem uma dificuldade, muitas vezes, né? Ela tem dificuldade de entender as dicas sociais, de ler as outras pessoas com a mesma facilidade que as pessoas com desenvolvimento neurotípico têm, elas acabam perdendo informações e elas não conseguem perceber que muitas vezes elas não conseguem perceber a irritabilidade do outro, a ironia, o sarcasmo. Elas às vezes têm dificuldade de saber como se comportar e se defender naquela situação. Tem dificuldade de pedir ajuda. Acho que é importante não tomar decisões antecipadas, né? E também relacionado a você achar o que o outro, né, tá agindo daquela forma. Algum motivo pode ter, né? Exatamente, mas o problema é que a gente está falando principalmente de crianças e adolescentes, né? Tudo bem, o bullying pode acontecer no trabalho? Pode, mas ele começa antes, ele começa lá na infância, né? E quando a gente está falando de criança e adolescente, falar para não tomar determinadas atitudes é muito difícil. Então, esse trabalho ele tem que vir antes nesse sentido de conscientizar essas crianças sobre respeito, né, sobre o outro, sobre o quanto as pessoas são diferentes umas das outras, explicar sobre esses transtornos e como essas pessoas podem ter dificuldades em se posicionar, né? Tem uma habilidade, né, que a gente investiga que chama teoria da mente. O que é a teoria da mente? É eu conseguir saber inferir o que o outro está pensando a partir de algumas informações. Muitas vezes as pessoas que têm autismo, elas têm dificuldade. Então elas têm dificuldade de entender que às vezes a pessoa vai falar uma coisa e vai fazer outra, né? E aí ela acaba dando muitas chances para as pessoas e sofrendo muito mais. Esse sofrimento, nessa exposição, porque o bullying ele não é um evento único. Ele é algo que vai acontecer várias vezes. Então eu tenho uma exclusão que ela é constante, eu tenho uma agressão que ela é frequente, e isso vai afetando a autoestima, vai reduzindo a probabilidade de interação, porque já é uma dificuldade para essa pessoa interagir, e compromete muito o sucesso das intervenções que a gente faz nos ambientes de terapia, né? Então a gente acaba tendo, a gente caminha na terapia, essa pessoa vai para o meio social, vai para o meio escolar, e aí ela acaba sendo punida pela apresentação do comportamento dela. O que acontece?
ela volta. Retorna. Ela se retrai, né? Exatamente. Ela deixa de apresentar aquele padrão de comportamento. Né? Então a gente tem que estar muito mais sensível para isso. Por quê? Porque o nível 2 e o nível 3 de suporte, eles ficam mais evidentes, né? A pessoa com autismo nível 2 e nível 3 de suporte, nós já entendemos que essa pessoa precisa de ajuda. E a gente tem uma tendência a achar que porque a pessoa tem um nível intelectual, um nível de inteligência um pouco maior, essa pessoa vai conseguir resolver os problemas e vai conseguir lidar. Esquecendo que essa pessoa, ela traz prejuízos que são próprios do transtorno que ela tem. Né? E você fala do autismo, mas eu conheço uma pessoa que ela tem TDAH. Só que ela descobriu recentemente. Só que até então, as pessoas no trabalho tiravam onda dela. Tiravam sarro. Nossa, mas como você é lerdo, né? Só que depois foi descobrir que a lerdeza, né, entre aspas, dele era por conta do distúrbio. Exatamente. Então tem muito isso também. Às vezes a pessoa pode ter algo e acaba sendo levado na chacota, até no ambiente de trabalho, e quando vai ver, ela realmente tem alguma coisa que impede dela de ser mais ativa, né, em algumas determinadas situações. De agir conforme a gente espera, Sim. né? Porque a gente tem uma tendência a olhar para massa. Então a maior parte das pessoas conseguem fazer isso. Por que você não consegue? E aí daí é descriminalizado, porque às vezes vê na ótica da pessoa, né? Porque, mas calma, mas você não tá vendo isso? É tão claro, é tão óbvio, né? A gente tem uma discriminação muito grande. Só que às vezes é óbvio pra você, mas não pra pessoa. Então, isso. cada Já se indivíduo considera bullying isso? Se for pra Você ser achar que a pessoa é lerda? achar não, mas se os pares, vamos pensar que vocês, entre vocês, se entre vocês se unirem contra uma pessoa que está no mesmo nível hierárquico que vocês e constantemente tirarem o sarro ou excluírem essa pessoa, a gente está falando de bullying. Bullying não precisa acontecer apenas no ambiente escolar, mas é um tipo de violência que ele é sistemático, ele acontece frequentemente e entre pares. Né? Então, se você pensar aquela criança que é sempre escolhida por último na escola, o adolescente que é sempre escolhido por último, aquele que é deixado de lado na hora de fazer o trabalho, chega na hora do intervalo, come sozinho, né? Você imagina, o que eu tô passando, que mensagem eu tô passando para essa criança o tempo todo? Que ela não é merecedora de estar junto, que tem alguma coisa errada com ela. E realmente, muitas vezes... E aquilo vai ficando registrado na memória, né? Vai ficando registrado na memória. E realmente, muitas vezes essa criança ou adolescente ou essa pessoa, ela tem algum tipo de dificuldade que interfere na qualidade das interações sociais dela. Mas isso não é um problema, não é culpa dela. Se nós conseguirmos compreender isso, e conseguirmos, por exemplo, trabalhar dentro da escola habilidades sociais, né? Se nós fizermos projetos de conscientização, isso vai melhorando com o tempo, né? Antes, a gente tinha uma sociedade que excluía tudo que era diverso. É diferente, é excluído. Hoje, a gente já tem esse processo de trazer, né, para a realidade, para o dia a dia, para a gente olhar e pelo menos compreender que existe a diferença. Injetar autoconfiança na pessoa, né? Agora a gente precisa fazer isso, né? Agora o processo é esse. É assim, não é só trazer para a sociedade, é trazer para a sociedade e de fato incluir, né? Porque senão vira uma exposição. E essa pessoa, gente, a gente tem, é muito frequente depressão, ansiedade em pessoas com autismo, né? Porque essa pessoa se sente constantemente inadequada. E aí a gente tem muitos pensamentos suicidas, a gente tem muitos pensamentos de morte, né? E a gente não pode naturalizar isso. E a gente fala de bullying presencial e tem também o cyberbullying para complicar ainda mais a história, né? Exato, que a gente tem mais dificuldade de ter controle. Porque na internet todo mundo fala o que quer e às vezes você nem consegue descobrir de onde tá falando, embora tenha um rastreamento de IP, essas coisas. Exatamente. Não, dá muito mais trabalho, Sim. né? E as pessoas, por se sentirem protegidas por um anonimato, elas podem ser ainda mais cruéis. Né? Então a gente tem que ter um cuidado ainda maior nesse espaço cibernético e um cuidado gigantesco com os grupos que eles participam, porque é fácil de ser influenciado, né? Porque é difícil de, às vezes eu tenho dificuldade de distinguir. Eu fui aceito, se eu fui aceito é bom. Né? E às vezes é um grupo que tá, sei lá, é um grupo radical que tá falando sobre misoginia, que tá falando sobre homofobia, né? Então eu tenho que tomar cuidado. E a pessoa, a criança na escola que fica no canto dela, se exclui, a gente pode às vezes confundir com a timidez. Porque às vezes a pessoa ela não quer se incluir porque ela é muito tímida e pode também ser uma questão de bullying. Você vê muitas vezes
não que seja um parâmetro, mas adolescentes, jovens, usando muito blusa, capuz, assim, em pleno calor, tá com a capuz, boneco coberto, às vezes tá tentando se esconder, né? Tá se escondendo, é uma proteção, né? Uma forma dela se proteger. Inclusive, eu fui dar uma palestra e alguém perguntou pra mim esses tempos, lá em Rafael, mas o celular me protegia. Eu passei por situações no intervalo, né? Então, quando eu ficava com o celular, eu acabava criando uma defesa ali do mundo. Eu falei, pois é, mas você não vai poder se defender pro resto da vida assim. Você vai ter que criar outras estratégias. Uma bolha. Pra lidar, exatamente. Né? Não adianta, aquilo não resolve o problema. É momentâneo, né? Exatamente, aquilo é momentâneo. Então, assim, pra gente pensar, o bullying é um problema que é social, assim como o autismo é um problema que é social, e não da mãe da pessoa com autismo, não da professora que tem uma criança com autismo, não da pessoa com autismo. É um problema da sociedade, e nós, enquanto sociedade, precisamos olhar para esse problema, trabalhar com as habilidades necessárias, desenvolver projetos de conscientização, né, e de sensibilização, e isso não é feito em um dia, em um mês específico do ano. Isso é feito com consistência. É preciso que aconteça frequentemente, e é mais importante ainda que a gente envolva toda a comunidade escolar nesse processo, né? E que a gente brigue por políticas públicas mais fortes nesse sentido. Tá bom? Acho que é isso. Mês de abril, conhecido como o mês aí, né, de conscientização, né, sobre o autismo. O Abril Azul, né, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, foi comemorado dia 2 de abril. Inclusive tivemos, né, umas matérias aqui na programação. Isso, a gente recebeu as mães, né, que têm adolescentes, crianças autistas. E é sempre importante a troca, né, entre elas, porque às vezes algumas situações se repetem. E elas podem trocar ideias para, né, ver como cada uma vai trabalhando em cima, né, do adolescente, da criança, embora às vezes é uma caixinha de surpresa também, né, porque cada pessoa com autismo vai... É de um jeito, né? É como nós, né? É como qualquer um de nós, cada um é de um jeito. Então, se você... É só conviver com a pessoa que você vai descobrir, né? Exatamente. Então, você imaginar que tem uma saída única, não tem. Não tem, assim, para cada caso a gente vai trabalhar de uma forma, mas é muito bom. O que vocês estão falando é um sentimento de pertencimento. Então, quando essas mães fazem trocas, elas têm um sentimento de pertencimento, né? Eu tenho outras mães que passam pelas mesmas dificuldades que eu passo, ou eu posso ajudar essa mãe dessa forma e eu serei ajudada por outra mãe de outra maneira. Uma amiga minha viajou, eu não vou lembrar para onde foi, mas eu sei que foi, se não me engano, foi lá pro Reino Unido. E aí, lá ela conversando com alguém, essa pessoa disse para ela assim, mas a nossa visão é uma visão coletiva, a visão de vocês é uma visão errada, né? Porque você só tá olhando para você. Então, quem mais vai olhar por você? Ninguém. É você por você. Quando a gente olha para o coletivo, é todo mundo olhando por todo mundo, né? E falta isso aqui pra gente. Entra aí a empatia. Exatamente. Então, falta eu olhar para o outro e perceber, né, perceber que o outro tem uma necessidade diferente da minha, que o outro tem experiências mais desafiadoras em uma área e eu tenho em outra. Porque todos nós vivemos desafios. Ou seja, todos somos normais, mas cada um com a sua normalidade, né? É mais ou menos isso. Essa ideia de normal e anormal foi banida justamente por isso, né? Porque o que é? O que é normal, né? O que é normal, né? É muito complicado. Gente, acho que é isso, né? De uma maneira geral. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, eu estou à disposição. E eu queria convidar as mães para que elas entrem em contato comigo se tiverem interesse em fazer um grupo de habilidades sociais. Eu queria fazer um grupo, começar a fazer um grupo de treinamento de habilidades sociais para adolescentes com autismo, né? E como vai ser um grupo piloto, seria um grupo que eu faria nesse momento sem custo, tá? É um grupo para a gente tentar estabelecer isso, para a gente ver como vai funcionar. Eu vou junto com essas mães construir essas sessões e esses momentos para a gente trabalhar junto com esses adolescentes. Eu vou te passar o contato então das mães que estiveram aqui. Por favor. Daí a gente já faz essa ponte. Quem sabe dá certo, interessante, né? Vai dar, já deu. Já. Amém. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Imagina. Elas vão ficar felizes. Tomara. Vamos lá? Vamos lá. Obrigada, valeu, Carol. gente. Um abraço. Até daqui 15 dias.